Oi gente, vou mostrar pra vocês os livros que eu li o ano passado, em 2011. Foram 19 ao total, mas nem todos estão aqui. O primeiro livro que eu li foi um livro de poesias do Bukowski. Eu assisti um documentário sobre o Bukowski, fiquei muito curiosa pela obra dele, e aí acabei comprando O Amor é um Cão dos Diabos. O Bukowski falam que é uma poesia marginal, assim, por causa da temática, e os poemas dele falam de temas do cotidiano, da vida dele, mas isso inclui bebidas, mulheres e uma melancolia, assim. O interessante foi que, não que eu me identifique com os poemas, mas ao mesmo tempo eu gostei muito, mesmo tendo um universo tão diferente do Bukowski. Que tem algumas poesias que estão marcadas aqui, e uma delas é Como Ser um Grande Escritor, e a outra que está marcada é Melancolia. Então, gostei bastante dos poemas do Bukowski e estou interessada em ler os romances dele, né, as outras obras. Então, depois eu acabei lendo Contos de Amor, de Loucura e de Morte, do Horácio Quiroga, e foi o meu livro preferido do ano, é um livro de contos. O Horácio Quiroga é um autor argentino e ele teve uma vida muito triste, assim, marcada por muitos acontecimentos pesados, assim, sabe? E todos os contos têm esses três temas principais, mas assim, o que eu enxerguei mais explicitamente foi a morte em todos os contos, mesmo quando não morria um personagem, ou assim, a morte estava presente ou no título, ou numa peça de teatro que o cara ia assistir. Então sempre tem algum elemento de morte nos contos. E eu imagino que também tem um de loucura e um de amor, mas eu não enxerguei tão explicitamente quanto a morte. O Horácio, ele era fã do... Horácio íntimo, né? Ele era fã do Edgar Allan Poe. Só que assim, aí tem os contos do Horácio que tem um certo suspense, só que não é aquela coisa do Poe, tipo fantasmas e coisas sobrenaturais. O suspense que tem no Horácio Quiroga é uma coisa mais real, assim, são... as causas das mortes são causas sociais, não exatamente, mas, por exemplo, doença, fome, assassinato. Uma coisa que me chamou a atenção nesse livro foram os contos de animais, eu acho que são uns 3 contos. Inclusive, quando eu assisti Cavalo de Guerra, que é o último filme do Spielberg, e eu chorei horrores naquele filme, mas eu lembrei muito de um conto que tem aqui, que é o Arame Farpado, porque tem uma cena lá muito tensa, né, do cavalinho no arame farpado, e os contos de animais do Queiroz me fizeram perceber o quanto é possível descrever uma população, o que a população está passando, descrevendo apenas o estado do cachorro. Foi essa sensação que eu tive. É aquela coleção de clássicos da Abril, capa dura, as folhas bonitinhas e tal, tem sempre alguma coisa sobre o autor e fala também um pouco sobre a obra dele. Bem legal. Em 2011 eu participei de um desafio literário na internet, então em janeiro eu tinha que ler livros infantos juvenis. Eu acabei lendo livro infantil, por um motivo assim, eu queria ler as coisas que eu tinha na minha estante. Então eu li o que eu já mostrei pra vocês, que foi Código Secreto e Tem Acento, que eu mostrei naquele vídeo da tag dos livros infantis. Mas o que eu quero mostrar mesmo é esse daqui. Lampião e Lancelot, do Fernando Vilela. Quando eu vi esse livro na biblioteca, gente, eu surtei, porque eu gosto muito de coisas medievais e também tenho um grande interesse por coisas da cultura nordestina do Brasil. As ilustrações também são do Fernando Vilela e tudo que é referente ao Rei Arthur tá em prata. E o que é referente ao Lampião tem esse
pão de cobre. Então, assim, na história, a Morgana tá lá brigando com o rei Arthur e ela cria um portal no meio das brumas e manda ele pro sertão nordestino. E aí lá ele vai encontrar com o Lampião e os outros cangaceiros e eles começam a brigar e tal. E o legal é que eu tô fazendo bagunça aqui. O legal é que as falas do Arthur e da cavalaria dele, ou referentes a eles, também estão tem uma rima lá, um estilo que era o estilo de escrita da época medieval. E enquanto isso, quando vai falar do Lampião, é uma coisa meio literatura de cordel. Eu achei muito interessante, no final tem esse texto que tem justamente esse comentário e falando um pouco do Fernando Vilela. É um livro infantil, mas é extremamente bonito, extremamente bem feito, super legal. Depois eu tinha que ler biografias, então eu li essa biografia pequenininha do Charlie Chaplin e a impressão que eu tive é que ela é só um resumo de uma biografia maior, porque a autora tem um agradecimento a um outro autor de um outro livro, logo no início do livro, e também durante o livro inteiro a autora cita esse autor que ela agradece no início do livro, então eu achei meio que é um resumo, mas mesmo assim foi interessante porque eu conheci um pouco da vida do Chaplin, apesar de não ter assistido nem o filme dele inteiro, né? Não me orgulho disso. Tem que assistir ainda, vou assistir. Aí tem várias ilustrações e tal, mas é isso. Ele teve uma infância muito pobre, né? E assim, aí o que o livro diz é que ele utilizou elementos dessa infância dele e de todo o sofrimento que ele teve quando pequeno nos filmes que ele participou como ator e dos que ele dirigiu também. Legal. Depois eu li A Menina que Não Sabia Ler. Eu sei que vai na onda da menina que roubava livros, mas é só o título, né, do John Harding. E o que me deixou mais louca pra ler o livro, ele tem uma capa bonitinha, mas não tem nada a ver com a história, né, sei lá, não diz nada. E o título original é Florence and Gilles. Então também, né, mas aí é que tem assim, na tradição de Henry James e Edgar Allan Poe, e quando eu li isso, eu fiquei com muita vontade de ler o livro, porque em 2010 eu tinha lido A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Eu tinha gostado muito, né, do livro, tinha ficado super empolgada, e aí eu já gostei na hora desse livro aqui. Aí quando eu comecei a ler, eu percebi que é muito parecido com A Outra Volta do Parafuso, porque também são duas crianças numa mansão no meio do nada, que são mantidas pelo tio, porque os pais morreram, são órfãos, mas o tio não quer saber delas, né, deixa elas lá com os empregados, e aí contrata uma professora, uma tutora nova. Só que a diferença é que nesse livro, a menina é mais velha, a irmã é mais velha que o irmão, quem narra a história é a menina. Na Outra Volta do Parafuso é a tutora, né, dele. A menina acha que a professora é maligna e, sabe, esconde segredos e tal. Só que aí chega um ponto que você não sabe se realmente é um livro sobrenatural ou se é piração da menina, né? Se ela tem uma imaginação muito fértil. Porque ela passa horas e horas na biblioteca. A menina não sabia ler, mas ela aprende a ler, acho que na terceira página do livro, e aprende sozinha, em uma página ela aprende a ler. E aí depois ela passa os dias todos na biblioteca escondida, na biblioteca da mansão, e lá ela lê de tudo. Aí tem outro personagem que é um amiguinho dela, que também é um personagem engraçado, e aí fica nesse suspense, sabe? Então, é isso. Sem preconceitos com título. Eu não cheguei a ler A Menina que Roubava Livros, então... Mas assim, se você não gostou do livro, não desista desse por causa disso, porque o título não tem nada a ver, entendeu? Depois eu li, totalmente diferente do outro, eu li No Olho da Rua, do Marcelo Antônio da Cunha. É um livro brasileiro
e é uma espécie de relato, um depoimento do Marcelo sobre a vida na Fazenda Modelo, um dos maiores abrigos de mendigo do mundo. O Marcelo vai trabalhar nessa Fazenda Modelo, que parece que foi desativada já, o livro termina com a desativação da Fazenda Modelo. Lá era um lugar que eles abrigavam os moradores de rua, e lá tinha muitos problemas, assim, porque tinha todo tipo de pessoa, né, com vários tipos de problemas. E o Marcelo vai contar os 3 anos que ele trabalhou lá como diretor. Ele era médico, mas ele acaba sendo diretor dessa Fazenda Modelo. E ele conta histórias incríveis, assim, histórias de pessoas que ele conheceu lá. E uma que ficou guardada muito forte na minha mente foi uma história de... Começa assim, 2 meninos brincando de futebol na rua, assim, na favela, e um menino, coisa de criança, vai fazendo não sei o que e machuca o outro. Só que o que foi machucado era filho de um traficante. E aí, o garoto que machucou o outro fica ameaçado de morte. A mãe avisa pro pai e fala pra fugir de lá, né, porque ela tá preocupada com a vida do filho, e o pai não aceita, porque eles têm um mercado na favela, e fala que isso é besteira, que não vai dar em nada. Mas a mãe, com muito medo, pega os filhos e foge da favela e acaba indo parar na rua, assim. E depois de muito tempo, ela vai pra Fazenda Modelo. O livro me possibilitou foi me mostrar como as histórias dos moradores de rua são diferentes. Tem até um cantor, por exemplo, que ele tinha sido muito famoso e depois ele acaba indo parar nas ruas também. Teve um cara que perdeu a memória no meio da rua e simplesmente não sabia mais quem ele era, não sabia como que ele tinha ido parar lá e virou morador de rua. Então ele acaba indo parar na Fazenda Modelo. E lá, assim, o espaço físico não era condizente com a função, né, do espaço. As pessoas eram abrigadas em antigos galinheiros, em lugares, assim, onde elas não deveriam estar. E aí, então, o que foi mais forte pra mim no livro foi mostrar o tanto que, primeiro, o tanto que é desumanizado a visão que a sociedade, de modo geral, tem dos moradores de rua, e o quanto cada um deles tem uma história particular. É um livro que é muito forte, assim, se você pensar em todo o sofrimento que existe naquele lugar e todas as coisas que acontecem, mas ao mesmo tempo ele consegue escrever de uma maneira bem assim, quase poética, assim. Ele quer escrever uma coisa bonita, mas é sobre uma coisa muito triste. Então, eu acho que vale muito a pena ler pra você sair um pouco da ficção, né, do mundo tão bonito da ficção, e enxergar outras coisas que pra gente também não parece realidade, porque não é uma coisa que quem tá assistindo esses vídeos vivem. E também mostra as deficiências desse tipo de política pública. Eu cheguei a escrever uma resenha, sei lá, não chega a ser uma resenha porque são tão subjetivas que, enfim. Eu cheguei a escrever alguma coisa sobre esse livro no meu blog e sobre alguns outros que eu já mostrei e que eu vou mostrar ainda, porque no desafio que eu participei tinha que fazer uma resenha sobre cada livro que saía lendo de cada mês. Eu vou deixar aí embaixo os links das resenhas que eu escrevi sobre esses livros que eu tô mostrando pra vocês, ou informações extras, né, que eu esqueci de falar. Sempre dê uma olhada nas descrições dos vídeos, porque sempre tem alguma coisa lá.